Estamos mais próximos do fim do que jamais imaginamos. As profecias se cumprem diante dos nossos olhos, mas muitos ainda dormem espiritualmente. Este conteúdo não é apenas informativo, é um chamado urgente ao arrependimento, à vigilância e à fé verdadeira. Precisamos abrir os olhos para os sinais dos tempos e entender que estamos vivendo numa era que a Bíblia chamou de últimos dias. A palavra de Deus nos alerta sobre as dificuldades que viriam nesse tempo. Em 2 Timóteo 3:1-5, Paulo descreve com clareza como seria a conduta humana. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Essa descrição não é vaga nem distante. É exatamente o que vemos hoje em nossa sociedade. Uma geração marcada pelo egocentrismo, pela busca desenfreada pelo prazer imediato e pela rejeição dos valores eternos. A ética, a moral e o amor ao próximo são relativizados, e muitos preferem seguir modismos e filosofias que negam a Deus. Essa frieza espiritual se espalha também no meio dos que se dizem cristãos. Muitos que antes ardentemente buscavam a Deus hoje estão mornos, como alertado por Jesus em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quantas igrejas estão cheias de pessoas presentes fisicamente, mas vazias do verdadeiro arrependimento e da presença transformadora do Espírito Santo? O que vemos são cultos focados em entretenimento, programas religiosos que privilegiam a fama, mas faltam sinais claros da manifestação da glória de Deus. A verdadeira fé está sendo substituída por rituais vazios e formalismos. Outro sinal profético evidente está relacionado a Israel. A Bíblia afirma que Jerusalém seria um ponto crucial nos eventos finais. Em Zacarias 12:3 lemos: "Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos." Desde o restabelecimento da nação de Israel em 1948, os conflitos na região têm aumentado de forma contínua. Guerras, tensões, alianças políticas controversas e até conflitos religiosos mostram que o Oriente Médio é um epicentro profético. Isso não é mera coincidência, mas cumprimento das Escrituras, que apontam para uma preparação global em torno desse lugar sagrado. Além disso, um fenômeno espiritual preocupante é o crescimento da apostasia dentro da própria igreja. Em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo avisa: "Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia." Muitas lideranças distorcem o Evangelho, buscando agradar ao homem mais do que a Deus, promovendo falsas doutrinas que suavizam o pecado e exaltam a conveniência. A verdade bíblica está sendo trocada por mensagens superficiais e acomodadas, e isso tem levado muitos a se desviarem do caminho da salvação. O tempo escapa como areia entre os dedos, e a brecha entre o agora e a eternidade diminui a cada instante. Não podemos nos permitir a distração do mundo, pois cada dia pode ser o último chamado ao arrependimento. Muitos serão enganados por falsos profetas e doutrinas vazias que prometem paz, mas trazem divisão e confusão. A mente precisa estar firme na verdade da palavra, pois só ela é lâmpada para nossos pés nas trevas deste século. Mesmo quando a noite parece eterna e a tempestade não cessa, há um amanhecer prometido pelo Senhor da história. Ele é nossa fortaleza, refúgio e socorro bem presente, e sua volta será o fim do sofrimento e do mal. Não podemos viver como se não houvesse juízo, pois o Senhor virá como juiz justo e misericordioso. Hoje é o tempo da escolha, da busca sincera, de separar o joio do trigo em nosso coração. A oração é nossa linha direta com o céu.
a arma poderosa contra o inimigo que ronda ao redor. Não esmoreça na fé, nem deixe o cansaço tomar conta, pois o clamor do justo pode mudar destinos. Não estamos sozinhos nesta caminhada. A Igreja, corpo de Cristo, deve estar unida em amor e vigilância. Quando um membro sofre, todos compartilham a dor e juntos aguardamos o glorioso encontro com o Rei. Também é importante observar os sinais naturais e sociais que Jesus apontou como indicadores dos tempos. Em Mateus 24, 6, 7, ele declara: "E ouvireis de guerras e rumores de guerras, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares." A humanidade enfrenta crises globais sem precedentes, pandemias que desafiam a saúde mundial, desastres naturais cada vez mais frequentes e devastadores, fome que assola milhões e conflitos armados em escala crescente. Esses são o que Jesus chamou de princípio das dores, sintomas do parto que anuncia o fim, mas que ainda trazem esperança para os que estão vigilantes. Outra realidade difícil são as perseguições que os verdadeiros cristãos vêm sofrendo ao redor do mundo. Em Mateus 24, 9, Jesus disse: "Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome." Mesmo em países onde antes havia certa liberdade religiosa, os valores bíblicos estão sendo combatidos por legislações e por movimentos culturais. Cristãos são ridicularizados, censurados, perseguidos e até mortos. A resistência à fé genuína é um sinal claro de que o fim está próximo e que precisamos estar firmes, conscientes e fortalecidos na palavra de Deus. No entanto, apesar desses desafios, o Evangelho continua se espalhando com força. Jesus disse em Mateus 24, 14: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Nunca na história houve tantas ferramentas para a divulgação da mensagem de salvação. A internet, as redes sociais, as mídias digitais permitem que a palavra alcance lugares remotos e corações sedentos. Cada pessoa que aceita Jesus e se converte é um testemunho vivo de que o plano de Deus está em ação. Por fim, um dos sinais mais discutidos atualmente é o surgimento da besta e do sistema do anticristo, descritos em Apocalipse 13. A tecnologia moderna está alinhando-se com essas profecias de forma impressionante. Pagamentos digitais por aproximação eliminam a necessidade de dinheiro físico. Chips implantáveis e sistemas de identificação digital abrem caminho para um controle sem precedentes. O monitoramento em massa e a escassez planejada podem ser parte da preparação para um domínio global totalitário. Mas antes que esses dias cheguem em sua plenitude, a Bíblia promete que a Igreja fiel será arrebatada, preparada para encontrar o Senhor nos ares. Por isso, a exortação é clara: estar vigilante, santo e pronto para o retorno de Jesus. Conclusão: não é tempo de brincadeiras ou de se acomodar na fé. Não podemos seguir a multidão que se afasta da verdade. É hora de santificação, arrependimento sincero e de um compromisso profundo com Deus. Vigie, ore sem cessar. Busque a presença do Senhor como nunca antes. Volte ao primeiro amor, aquele desejo ardente que transforma vidas. Jesus está voltando. A pergunta que fica para cada um de nós é: você está preparado?